Então a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado. Diga, tudo tem o seu tempo determinado. E eu te pergunto, determinado por quem? Por quê? Por Deus. Amém? A Bíblia está dizendo que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E aqui ele começa agora a discorrer esse assunto. Ele fala sobre vários cenários, várias circunstâncias, situações. Mas é importante que você entenda isso. Por quê? Porque a nossa vida ela é cheia de fases, cheias de momentos. Mas é importante que você saiba discernir os momentos que você vive. Porque os momentos que você vive determinam exatamente aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E se você consegue discernir esses momentos, você consegue então agora estar pronto ou pronta para aquilo que Deus irá fazer nessa nova fase. Puxa, eu entendi que essa fase aqui está acabando. Então agora nós vamos entrar numa fase nova. Então isso acontece com o pré-teen, isso acontece com o flame, isso acontece com o jovem, daí ele casa, e aí ele já começa a entender que, puxa, agora é diferente, agora eu contraí compromissos, responsabilidades, não posso brincar mais como eu brincava antes com as coisas, e ele começa a trabalhar, começa a estudar. Então são fases, são momentos, depois vem os filhos, é assim ou não é, amados? É interessante que na nossa vida os nossos compromissos eles só aumentam, né? As nossas responsabilidades só aumentam. Eu pego a Luísa em casa, ela fala, mas essa prova foi difícil. Eu falo, filha, não querendo te desanimar, mas a tendência é só piorar. Eu falo para ela, você vai estudar a vida inteira. Ela é verdade, você estuda até hoje, mas é verdade. Então a tendência é os nossos compromissos se intensificarem, aumentarem. Agora, quando o assunto são as fases que nós vivemos, é importante que você consiga discernir para que você esteja pronto para aquela fase. E era exatamente esse o objetivo desse texto, dessa palavra, nos trazer o entendimento de que existe sim um tempo determinado para todas as coisas. Então ele usa, por exemplo, aqui vários cenários, vários exemplos. Acompanha comigo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Olha aí, você namorado que não larga o osso. Tem tempo para namorar, mas também tem tempo para buscar a Deus. Já viu quando o cara começou a namorar, ainda mais se ficou 3 anos solteiro? Não larga. Não tem tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Amém? Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Cutuca alguém próximo a você e diz para ele assim: presta atenção nisso agora. Há tempo para falar e há tempo para estar calado. Esse é um aprendizado, hein? É ou não é? Continuando. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. É óbvio, amados, que eu não vou falar sobre a administração do tempo. Nós vamos falar hoje sobre quando é para avançar e quando é para parar. Nós vamos tratar de um assunto aqui que talvez você que está na igreja há um pouco mais de 2 anos vai entender melhor do que aqueles que chegaram nesse último ano, nesses últimos meses. A Bíblia está dizendo que há tempo de paz, mas também há tempo de guerra. Repete comigo: há tempo de paz e há tempo de guerra. Amém? Nós, entendendo essas fases, esses momentos,
Quando nós mudamos para cá, para esse prédio, isso aconteceu em novembro de 2014, amém? Deus nos deu uma palavra, aproximadamente 2 anos, mas para ser mais preciso, dia 30 de novembro de 2014. Ele nos deu uma palavra com base no texto que está lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9, pode colocar na projeção para mim, de que nós como igreja viveríamos um período, um tempo de paz. Quem estava naquele culto? E para nós, esse texto ele foi muito estranho, porque a gente sempre foi de avançar, sempre foi de guerrear, até porque esse é o DNA do ministério, mas Deus estava falando, olha, vocês vão parar agora, e vocês vão desfrutar de um tempo de paz. Então, quando nós mudamos para esse prédio, para essa casa, Deus estava dizendo que a glória dessa última casa seria maior do que a da primeira, e glória a Deus por isso, porque a primeira era o quartinho na Senhora de Fátima, amém? Diz o Senhor dos Exércitos, e que neste lugar, Ele nos daria a paz. E aí eu não entendia nada, porque eu queria pregar palavras de avanço, né, de alcançar a geração, de guerrear contra as trevas, entendendo esse DNA, sabendo que foi para isso que nós somos chamados. Deus falava, não, agora é um tempo de paz. No ano passado, buscando a Deus no final do ano, Deus não falava nada em relação a isso. Mas diz para o teu irmão, nós agora estamos entrando numa nova fase. O tempo de paz acaba hoje. E aí você fala, mas por quê? O interessante aqui, amados, que esse versículo ele é complexo, porque ele trata de paz, sendo que o Senhor dos Exércitos está dizendo isso. Aí você pensa, mas peraí, é exército, é guerra ou é paz? É exatamente o que a Bíblia está dizendo, ela não está se contradizendo, ela está só confirmando aquilo que nós acabamos de ler. Há tempo de guerrear, mas também há tempo de descansar. Eu quero falar sobre isso hoje. Então, quando nós mudamos para cá, Deus estava dizendo, olha, vocês agora vão desfrutar um pouco dessa transição. E devagar nós fomos entendendo, para quem tem acompanhado e estado com a gente desde o começo da igreja, quartinho na Senhora de Fátima, e eu falo Senhora de Fátima e não Nossa Senhora de Fátima, porque não é minha, amém? Desde a Senhora de Fátima, depois para Mário Fundagem, hoje é a empresa hoje do Diego, né, Diego, da Adriana. Depois para as nações, meu irmão, foi tempo de muita guerra, foi um tempo muito difícil. Só quem estava à frente, principalmente os pastores, porque é óbvio que a igreja não vai entender ou conseguir viver o que os pastores vivem, mas nós estando à frente, enfrentando tudo que nós enfrentamos, nós conseguimos então agora entender neste lugar, o porquê que Deus estava dizendo, descansem. Dá uma pausa, até que nós pregamos essa palavra, explicamos isso para a igreja, então nós estamos vindo nesse período, desfrutando desse tempo, mas também entendendo o que significa esse tempo. Eu quero te mostrar que na Bíblia, esse assunto tem várias bases bíblicas, vários fundamentos, que podem te trazer esse entendimento de que, peraí, é verdade. Não é só guerra, não é só ataque, não é só ir para cima, não é só luta, mas tem um tempo que você tem que descansar. Era exatamente isso que Salomão estava tentando explicar aqui nesses versículos em Eclesiastes 3. Então volto a dizer, não vou me atentar à questão da administração do tempo, na questão de você entender a utilização melhor possível que você precisa ter do teu tempo, né, para não investir muito tempo em algo e pouco tempo em outras coisas, mas você saber utilizar não é isso. Mas eu quero que você entenda que esse é um culto especial, porque ele marca uma transição. Ah, mas é porque é final de ano, começo de ano, não, porque marca uma transição de um período para o outro. E você vai começar a entender, à medida que eu começar a pregar aqui, o porquê isso. Olha o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Quando o povo de Israel entrou em Canaã,
Se você conhece a história, Moisés morre, Josué assume a liderança. Só vou passar rápido nisso, mas ele assume a liderança. E aí em Josué capítulo 1, o que ele ouve de Deus? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes e tal. E Deus repete isso várias vezes para ele. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que bem te suceda e tal, e tal, e tal, e tal. Ele começa a preparar o povo, ele passa o povo por todo um processo de circuncisão do outro lado do Jordão, falamos disso ontem aqui. E aí o primeiro obstáculo, qual seria? Jericó. Então agora o povo não só entraria em Canaã, mas agora eles teriam que guerrear, para conquistar aquilo que Deus já havia dito que já era deles. Mas haveria ali então os donos das terras, ou os poceiros, aqueles que moravam ali, os povos daquelas terras. Então agora o primeiro obstáculo era Jericó. Depois Jericó era a cidade de Ai, onde eles apanham por causa de Acã. Tinha coisa escondida na sua bagagem. Eu estou quase derrubando isso aqui, deixa eu guardar isso mais para dentro. Vocês perceberam que já houve uma transição no altar ou não? Tinha óleo e vinho no altar, agora é um chofar. Você vai entender daqui a pouco o porquê. Onde eu estava? Você não está prestando atenção, né, Atalaia? Acã. Existe uma guerra contra Jericó. Depois Ai, cidade de Ai. Depois os reis. Então eles vão avançando, guerreando e conquistando. Repete comigo: avançando, guerreando e conquistando. Então fala: avançando, guerreando e conquistando. Agora com gestinho: avançando. A irmãzinha mexeu o pé ali, você viu? Sentada, mas está na fé. Avançando, guerreando e conquistando. Agora você que é tímido, vamos com a gente. Avançando, guerreando e conquistando. Agora o mais duro, pior do que eu, vamos lá. Avançando, guerreando e conquistando. Meu irmão, é importante que você grave isso, porque este é um processo necessário. Nós não podemos desprezar isso, porque a Bíblia diz que há tempo de paz, mas há tempo de guerra. Então eles passaram por um período de guerra, de avanço, de luta, de conquistas, mas a Bíblia diz que houve um momento em que esse povo desfruta de um descanso merecido. Olha como Deus é bom. No livro de Josué, capítulo 21, versículo 43, diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas suas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Porque é importante você entender todos esses versículos, porque fala da veracidade da palavra, fala da fidelidade de Deus, mas mostra um momento. O versículo está dizendo: olha, eles guerrearam, mas quando eles entram na promessa, Deus deu repouso. Ou seja, houve um tempo de guerra, houve um tempo de avanço, mas houve um tempo de paz. Agora, qual que é o perigo nisso tudo? Porque o tempo de paz, ele é bíblico, sim ou não? Acabei de investir todo esse tempo para que você entendesse isso. O tempo de paz, ele é bíblico e necessário, mas o tempo de paz é perigoso para a igreja. E esse é o ponto, é por isso que nós estamos aqui hoje. Fala para o teu irmão: se você não estava prestando atenção até agora, começa agora, prestar atenção. Tudo bem? Então, tempos de paz, ele é necessário. Porque se você trouxer isso para um cenário de guerra, para um cenário bélico, de exércitos, você vai entender que esse tempo de paz, esse tempo de repouso,
além do repouso físico ser necessário, é um tempo para o exército se refazer, amém? E ser preparado para uma nova fase ou para uma nova guerra. Então, quando nós começamos a entender que o tempo de paz ele era necessário para essa igreja, para nós, eu falo isso não é doutrina, amém? Isso é Bíblia. Cada igreja vive uma realidade, eu estou falando da nossa realidade, está claro para você, irmão? Tá? Então, da nossa realidade, nós começamos a entender então que nesses 2 anos que se passaram, era tempo para a gente acertar a casa, para a gente se refazer, para a gente aprender a palavra e para a gente se preparar para um novo período que viria de avanço. Não era só para ficar deitado na rede. E foi o que fizemos. As células se multiplicaram, de certa forma as cidades na região receberam um certo investimento, não tanto como agora receberão, mas receberam um certo investimento. Nós preparamos as lideranças, nós buscamos mais a Deus. Hoje nós estamos mais maduros quando o assunto é a palavra de Deus. Quem concorda comigo, dá um glória. Amém, igreja? Só que tudo isso estava acontecendo porque Deus mandou parar, se refazer, para depois avançar. Tudo bem? Só que o período de paz e descanso para a igreja, ele chega a ser nocivo. Porque muitos, por não entenderem que há tempo para todas as coisas, começam a gostar demais do tempo de paz e de descanso. Então, se o pastor ou o líder não souber explicar isso muito direitinho, por isso que eu estou investindo tudo que eu tenho aqui, com a ajuda do Espírito Santo, amém? Com o favor de Deus. Se a igreja não entender isso, a igreja acaba se acomodando no período de paz. E quando o assunto é avançar, ir para cima, fazer o que ela foi chamada a fazer, ela já não quer mais. Ela se acomoda dentro do tempo. Se esquece do seu maior e principal chamado, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e agora ela começa a desfrutar do descanso, e se esquece do avanço. Fala para o teu irmão, descansar é preciso, mas avançar também é preciso. Quem está entendendo o que está sendo ministrado aqui hoje? Então houve sim um tempo de paz, ainda que contrariando de início a minha vontade, ainda que confesso a vocês sem entender isso, aprendendo sozinho isso. Deus começou então a nos ensinar, olha, esse tempo vai acabar, quando eu quiser que acabe. E aí nós fomos para o congresso. Cultura de guerra. Eu falei, peraí, como que pode eu em Bauru, tão insignificante, vivendo um tempo de paz, e o ministério avançando, e Deus falando que a igreja precisa avançar e saquear o inferno, e ganhar as almas, alcançar a sua geração, e nós aqui descansando. Eu falei, Deus, tem coisa errada, alguma coisa está errada. E aí Deus começou a me ministrar, ainda no congresso, e do congresso para cá, que se passaram quase 2 semanas, Deus tem me dado quase todos os dias porções dessa palavra. Por isso que eu tenho palavra para contar aqui até amanhã. Glória a Deus, porque você não vai trabalhar amanhã, né? Mas diz, repete algo comigo, o descanso é necessário, mas é perigoso. Você conhece gente que descansou e agora já não quer saber de mais nada? Acabou se acomodando. A igreja não pode se acomodar em seu chamado. A igreja, ela precisa de períodos de descanso, sim. E eu vou dizer que tem igrejas que não concordam com a visão ministerial de guerra, de avanço. Agora, como que não existe uma cultura de guerra? Como que não existe a necessidade de um avanço, de uma luta espiritual? Como que isso não existe? Se quando você tenta trazer uma visita na igreja, tudo acontece.
Ou o carro da pessoa, ou o teu carro quebra, fura o pneu, briga com o marido, briga com a esposa, desaba tudo. Por quê? Porque você tentou trazer uma pessoa para a igreja. É assim ou não é, amados? Por quê? Porque todas as vezes que a igreja avança, o inimigo vai ter que retroceder. E necessariamente, ou inevitavelmente, existirá uma resistência. Diga, resistência. Essa resistência é a guerra. A igreja precisa avançar, e o inferno tenta segurar o avanço da igreja. Essa resistência chama-se guerra. E é quando a igreja precisa se levantar, orar, jejuar e marchar. O problema é que muitos desprezam o ID, mas nós não vamos fazer isso, não aqui. Fala para alguém perto de você aqui, nós não vamos desprezar o ID não. Agora você só fala isso se for verdade para você, porque na hora que eu te chamar para ir no carnaval para a rua, eu quero ver se você vai. Então você só vai poder falar isso se você for para a rua. Então fala para ele agora, se tiver coragem. Quando é para ir, a gente vai. Porque o pastor não está sozinho nisso, amados. Pastor é um general, a igreja é o exército. Então qual que é a necessidade aqui agora? Despertar a igreja para aquilo que nós fomos chamados a fazer. Foi bom o tempo de descanso, mas melhor ainda é se levantar e ver vidas sendo alcançadas, uma geração sendo impactada e escrever a história de Deus. Isso é necessário, é melhor do que o descanso. E tem mais, na glória você vai descansar. Na glória você vai poder descansar, vai ter a eternidade inteira para você descansar. E essa é a dificuldade dos nossos dias. Tem muita gente que não quer fazer nada pelo evangelho. Tem muita gente que você marca a reunião de oração, não pode, porque trabalhou demais, está cansada, porque só pensa em si. Quem trabalha muito e não tem tempo para Deus, só pensa em si, é o pior dos egoístas. Aí o pastor está lá, vamos para a rua, vamos marchar, vamos avançar, vamos ganhar a nossa geração. E a pessoa está fazendo o quê? Está em casa assistindo um jornal ou novela. Acontece isso, amados? Claro que acontece. Essa é a pior de todas as realidades. A igreja avançando e você com a sua meia furada deitado no sofá, com a tua cueca frouxa, que nem você. Porque quem avança tem sangue nos olhos, mas quem não avança é frouxo. E esse ministério não é ministério para frouxo. Frouxo fica em casa, ou procura uma igreja que você vai se acomodar, vai ficar trancadinho ali o ano inteiro, a vida inteira. Esse ministério não é para frouxo. E eu amei na conferência quando o Kevin disse: se você não for batizado no batismo do bola de neve, numa cultura de guerra, a gente vai te ajudar a sair fora. Porque gente frouxa contamina. Então se a igreja vai avançar, apaga a luz para mim. Você tem que ser no mínimo que nem aquele camarada que está em cima do leão. Ai, pastor, eu gostei tanto desse tempo de paz. Tempo de paz acabou, rapaz. Não quero perder ovelha nenhuma aqui, mas se você não entender essa transição, você vai ficar, porque a igreja vai avançar. Ah, mas por quê? Por que não é Deus quem faz? Deus faz através de você, mané. Que é base para isso, tonto. Isaías 6 diz o quê? O próprio Deus disse para Isaías: a quem enviarei? Quem vai por nós? Isaías disse: eis-me aqui. Onde estão esses? Onde estão esses? Onde estão? Eis-me aqui, me envia. Sabe por que muitos não conseguem entender isso? Para acender a luz. Sabe por que muitos não conseguem entender isso? Porque são pessoas que só querem receber de Deus. E existem essas pessoas. São pessoas que preferem mais a família do que um culto profético como esse.
São pessoas que vêm para a igreja só para receber. As orações dessas pessoas são: Senhor, aumenta o meu salário. Senhor, abre a porta que eu preciso em 2017. Mas não é nem fiel no dízimo, mas quer um salário melhor. Não se envolve, não participa, não se envolve com a igreja, não está nem aí para o que a igreja está fazendo, não sabe nem o que está acontecendo na igreja dela. Mas na multidão, em meio à multidão, também existiam pessoas assim atrás de Jesus. Pessoas que estavam ali pela cura, recebiam a cura, que é base bíblica para isso. Te dou os 10 leprosos, um só voltou para glorificar a Deus. Jesus disse: não era 10, cadê os 9? Cadê os 9? Só um voltou? Porque 9 queria a cura, um queria Jesus. Fala para o teu irmão: 9 queriam a cura, um queria Jesus. Está entendendo isso, amado? Então o tempo de descanso, ele é perigoso para a igreja. Porque se a pessoa não consegue entender essas fases, esses momentos, ela vai ficar no descanso. Ela não vai querer saber de jejuar. Galera, vamos abrir um propósito, vamos jejuar 7 dias. Vamos fazer um jejum de Daniel 21 dias. Que eu? Para quê? Estou tão confortavelmente instalado na minha casa nova. Tenho tudo que eu preciso, pastor. Para que eu vou jejuar? Para que eu vou passar uma madrugada na igreja? Minha cama é melhor. E aí vai, amados, e aí vai. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela adormece na fé. Vai ser salva? Amém. Só que não vai ter nada para apresentar diante de Deus. E você vai estar na glória. Jesus morreu na cruz por você. E a própria Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Não adianta nada eu falar que crê em Jesus e não tiver nada para oferecer para Jesus. Ele vai te perguntar: o que você fez na tua vida inteira? Você teve 20, 30, 50 anos de cristianismo. O que você fez? Nada. Trabalhei, cuidei dos filhos, não fiz nada. Qual que é o propósito dessa palavra? Despertar a igreja. E deixar claro que o tempo mudou. Não é só o ano mudou, o tempo mudou, o período mudou. Há tempo de guerra e tempo de paz. O tempo de paz acaba hoje, o tempo de avanço começa hoje. Você precisa entender isso. Olha que terrível foi a condição, sabe de quem? De Davi. A Bíblia fala que no tempo, ou nos dias em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em casa. Entenda isso. Todos os reis indo para a guerra, Davi confortavelmente instalado no seu palácio. E o problema nisso? O problema é que ele cai em adultério. Porque não era para estar no palácio, era para estar no campo. Não era tempo de paz, era tempo de avanço. Então é importante que você entenda isso, porque você como igreja precisa caminhar junto. Você não pode ficar para trás. Como igreja você precisa caminhar junto. Você não pode ficar para trás. Porque você sozinho é alvo fácil do inimigo. Já falei isso aqui, pega na natureza, um animal sozinho, um animal em bandos. O leão vai atacar quem? O que está em bando ou o que está sozinho? Está sozinho. E foi o que aconteceu com Davi. Agora entenda que não era qualquer homem e não era qualquer rei. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Diga: Davi, em dias de guerra, ficou em Jerusalém.
Então o problema é exatamente isso. A igreja está na rua e você está em casa fazendo churrasco. Não tenho problema nenhum contra churrasco, só a partir de hoje, porque agora a gente começa uma dieta. Dia 2 de janeiro é dieta. Não tenho problema com churrasco. O problema é quando não há equilíbrio. O problema é quando a igreja está tão acomodada em sua missão, que não abre mão do churrasco, não abre mão do shopping, não abre mão das viagens, para pregar o evangelho. E aí vai ficando para trás. Entendeu? Aí a família vai ficando para trás, o casal vai ficando para trás, e a igreja está avançando. Vai chegar uma hora, eu te falo com poucos 10 anos de experiência, que um resultado vai acontecer. É quando o casal liga desesperado, é quando existiu alguma dificuldadezinha. O que está acontecendo? Ah, a gente quer separar. Mas por que você quer separar? Está tudo tão bem. Porque foi atacado pelo inimigo, porque ficou para trás. Essa triste realidade do adultério que Davi cometeu e assassinato, só existiu porque Davi ficou, em vez de ir para a guerra. É claro que isso serve para nós, porque se Deus está falando que é um tempo de avanço, eu preciso avançar. Ah, mas eu estou cansado. Seja renovado pelo Espírito Santo. Ah, mas eu estou indiferente. Busque a Deus com todo o teu coração, Deus vai fazer algo diferente. Ah, mas eu não tenho interesse. Coloca no altar, Deus muda o teu coração. Ah, mas eu não tenho condições. Não é você quem faz, é Deus, Ele te capacita. Perceba que é tudo uma questão de você querer. É tudo uma questão de você querer. Então a Bíblia diz que Davi fica, e sem medo de errar, eu posso te dizer que na caminhada cristã, muita gente fica. Muita gente fica. Poucas igrejas vão para a rua. Poucas igrejas se envolvem com o evangelismo. Poucas igrejas fazem o que precisa ser feito. Poucas igrejas vivem a verdade do evangelho. O problema é que muitos vão às igrejas e querem adaptar o evangelho à sua realidade. Foi falado isso lá no congresso também. A pessoa não quer ser transformada pelo evangelho. Ela quer que o evangelho se molde à realidade dela, então ela quer uma fração do evangelho. Ela não quer a verdade do evangelho, porque a verdade do evangelho fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A verdade do evangelho fala que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ou seja, a verdade do evangelho fala que a igreja não ficaria parada. A igreja seria uma igreja que avançaria, atuante. Pega o padrão da igreja primitiva. De pregação em pregação, de reunião em reunião, era 3.000 almas, 5.000 almas. Havia vida na igreja. E quando a igreja não entende essa verdade, não tem vida a igreja. Fala para o teu irmão: graças a Deus que esses não somos nós. O problema não é o churrasco. O problema é a falta de oração, a falta de evangelismo, a falta de envolvimento com o reino, a indisposição de muitos em fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Então só se você entende isso, diga bem alto comigo: menos churrasco, mais oração, jejum, palavra e evangelho. Então entenda, amados, a igreja primitiva em Atos 2:42, coloca para mim na projeção, por favor. Fala que eles se reuniam, eles oravam, eles jejuavam, eles estudavam a palavra e também partiam pão.
Então perceba que eles sabiam equilibrar. Então o problema não é a comunhão, o problema é quando é só comunhão. O problema é quando você tem tempo para estar em todos os aniversários possíveis, mas nunca no evangelismo de rua. Que isso para mim? Você acha? Você acha? Eu ir para a rua? Não entendeu ainda o que é evangelho. Quando a igreja te convocar para ir para fora, para pregar a palavra, você tem que ser o primeiro a estar na igreja. O primeiro. Não pode faltar essa disposição, não pode faltar esse interesse. Amém, igreja? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A Bíblia está dizendo que a igreja primitiva perseverava na doutrina, perseverava no partir do pão, perseverava na comunhão e perseverava nas orações. Eles não só comiam, eles também oravam, e por isso cresceram tanto. Por isso que impactaram a sua geração, sem internet, sem Instagram, sem Facebook, sem WhatsApp. Você pega o apóstolo Paulo em todas as suas viagens missionárias, em nenhum momento ele conseguiu se comunicar sem ser carta por escrita. E tenta imaginar a realidade daqueles dias, igreja, presta atenção nisso. Hoje nós temos tudo para pregar o evangelho. Só não prega o evangelho quem não quer, não é quem não conhece, é quem não tem testemunho verdadeiro para testemunhar. Mas chegou um tempo em que você precisará tirar da gaveta o teu testemunho e compartilhar com o máximo de gente possível, para que todos saibam que o teu Deus é fiel, para que todos saibam que o teu Deus é Deus na terra e Deus no céu, que o teu Deus cura, que o teu Deus liberta, que o teu Deus salva, que o teu Deus faz coisas que ninguém pode fazer. É chegado esse tempo, então usa as mídias para aquilo que é bom. Usa todas essas ferramentas que o próprio Deus permitiu que tivesse em nossos dias, para que o evangelho seja anunciado em benefício do evangelho. E é por isso que a Bíblia está dizendo que há tempo para todo o propósito. Há tempo para todo o propósito. É necessário ter um equilíbrio. É necessário haver esse equilíbrio. E o próprio Jesus falou sobre isso. Coloca para mim Mateus 16, 18, por favor. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou em outras traduções como na minha diz, e as portas do inferno. Quem tem essa tradução? Amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que significa dizer? Existem várias linhas teológicas que falam sobre isso, mas uma das linhas teológicas é que o próprio Jesus estava dizendo para a igreja que as portas do inferno não conseguiriam segurar a igreja do lado de dentro do templo. É como se existisse uma resistência do lado de fora, tentando impedir que a igreja saia e faça o que ela tem que fazer. E o próprio Jesus está dizendo que as portas do inferno não poderiam impedir este avanço. As portas do inferno não prevaleceriam contra o avanço da igreja. Por que será que Jesus falou sobre isso? Porque ele sabia que a igreja um dia teria dificuldades para sair e cumprir e realizar o seu maior chamado, amados. Então Jesus já estava sinalizando: olha, Pedro, o inferno vai tentar impedir que vocês saiam, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra este avanço, não vão prevalecer contra a igreja. Então diz alto comigo, amados: é tempo. Mais alto: é tempo de avançar. Diga: o tempo de paz acaba hoje, e o tempo de avançar começa hoje. Só se você está junto na mesma visão, aplauda ao Senhor bem forte. Temos que avançar.
Temos que avançar, temos que pregar a palavra. Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Diga, força. Então o próprio Jesus estava dizendo: olha, para avançar tem que ter disposição, para avançar tem que ter força. E muitas vezes na carne você não vai querer saber de fazer isso, mas porque você é alguém comprometido com o Evangelho, você sabe que é preciso se levantar, sair dessa condição de descanso, de apatia religiosa, de apatia espiritual, para fazer aquilo que você precisa fazer, na verdade aquilo que Deus espera que você faça. Um dos motivos pelo qual Jesus te salvou, foi para que você fosse sal e luz para uma geração. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se esconde no alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus queria que a multidão fosse para as ruas e testemunhasse de Deus, falasse de Deus, fosse um testemunho vivo do poder, do amor, da misericórdia de Deus. Então um dos propósitos pelo qual o Senhor te alcançou, foi para que você testemunhasse e não se acomodasse dentro da igreja. Você não pode se acomodar após a sua conversão. Haverá um período de aprendizado, haverá um período de transformação, de mudanças. Isso, na verdade, esse período ele sempre vai existir. Mas vai chegar um momento que você, com maturidade, peraí, não posso só receber de Deus. Eu não posso viver o Evangelho trancado dentro de 4 paredes, porque o Evangelho não foi criado para isso. O Evangelho significa boas novas. Diga, boas novas. Então, se é boas novas, por que eu não compartilho as boas novas? Por que eu não falo do Evangelho? Por que eu não testemunho o que o Evangelho fez por mim, o que Jesus fez por mim? Alguma coisa está errada, e o Senhor está hoje, nessa noite, despertando a igreja para esse novo tempo, para essa nova fase, para esse novo ano. Avançaremos sim em Avaré, avançaremos sim em Ourinhos, avançaremos sim em Marília. A igreja vai avançar. Em Bauru, vamos avançar? Lógico que vamos. Longe de nós falharmos em nosso compromisso com Deus. Você pega Deus falando para Isaías: quem eu vou enviar? Então o tempo de paz me contrariou, mas era o que Deus tinha. Mas do contrário, tem gente que gosta desse tempo. Esse tempo é bom, descansar é preciso, mas a Bíblia nos ensina um princípio em Gênesis. O próprio Deus trabalhou quantos dias? 6. Descansou quantos? Fala para o teu irmão, pega essa proporção. Não é 6 dias de, porque tem irmão na igreja aqui que é os 6 dias de descanso e 1 dia para trabalhar. Fala para alguém perto de você, são 6 dias trabalhando e 1 dia descansando. Amém, igreja? Vamos encerrar, mas abra a tua Bíblia em Efésios 6. Talvez você é aquele mais incrédulo possível do mundo e está aqui dentro. Que negócio é esse? Guerra, guerra. Por que guerra? Deus é o Deus de paz. O próprio Jesus disse: não vim trazer paz, mas espada. Porque existem momentos na caminhada que você vai ter que tomar decisões. Então não é só paz, mas é guerra, é avanço. O apóstolo Paulo aqui fala sobre esse assunto. Nós vamos encerrar depois dessa leitura, mas ele fala sobre esse avanço, ele fala sobre essa necessidade, e ele compara
a nossa realidade, que não é física, diga, não é física. Daqui a pouco vai ter gente vindo na igreja com verde do exército camuflado e com uma airsoft no bolso. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas ela é real. E o apóstolo Paulo compara isso tudo com a armadura de um soldado romano. Ele fala que existe sim uma guerra. Ele deixa claro que a guerra não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, amém? Mas ele deixa claro, sim, existe guerra sim. E ele fala sobre a armadura de Deus, diga, armadura de Deus. E eu te pergunto, se a Bíblia diz que existe uma armadura de Deus, por que você não quer ir para a guerra? A Bíblia está dizendo que existe uma armadura de Deus para você. Então a Bíblia está dizendo, no demais, irmãos meus, para quem ele estava falando, amados? Para os ímpios? Essa era uma carta para a igreja que estava em Éfeso. Então era uma igreja que estava recebendo uma palavra de que era necessário ir para a guerra. Olha como que ele começa falando, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então o apóstolo Paulo deixa claro que existe uma realidade de guerra, e essa realidade é a resistência do inferno, ou seja, tudo aquilo que ele tenta fazer para que você não alcance a tua família, tudo aquilo que ele tenta fazer para que você não consiga prosperar e avançar e fluir naquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Existe uma resistência. Você quer um exemplo rápido aqui? Mateus capítulo 4. Satanás já sabia qual era o propósito de Deus sobre Jesus. O que ele faz? Vai tentar Jesus no deserto. Jesus estava com fome, ele oferece comida. Qual que era a intenção? Impedir que Jesus alcançasse o seu objetivo, impedir que Jesus tivesse êxito em seu chamado. E agora eu te pergunto, se Satanás fez isso com Jesus, você acha que ele não vai fazer com você? Se Satanás tentou impedir o plano de Deus através do seu filho Jesus, plano de redenção, ele vai tentar impedir que você prospere naquilo que Deus quer que você prospere. Ele vai tentar impedir que você consiga alcançar os teus, a tua casa, os teus familiares. Ele vai fazer de tudo para tentar impedir esse avanço, o avanço do evangelho no teu lar. Mas se você se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, com entendimento do que é essa guerra, a Bíblia fala que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então o inferno ele vai se levantar, ele vai criar resistência, ele vai fazer o papel dele. Mas a Bíblia nos assegura que o Senhor dos exércitos está
conosco. Então não tem como você perder nessa guerra. Mas é importante que você entenda esse momento de avanço. Então, como igreja, nós vamos avançar. Mas paralelo a isso, você vai avançar com o evangelho na tua casa. Você vai avançar com o evangelho nos teus negócios. No local onde você trabalha, você vai avançar, você vai romper toda essa resistência. O evangelho será pregado ali. É importante que você se posicione. É importante que você acredite. É importante que você saiba que Deus espera que você só abra a tua boca. Nos dias dos discípulos, quando ele começa a preparar o seu time, ele disse para os discípulos: olha, não fiquem preocupados com o que vocês vão de falar, porque na mesma hora o Espírito de Deus lhes dará o que precisa ser dito. É Deus quem fala através de você. Fala para alguém, fala isso próximo, para alguém próximo a você, diga: é Deus quem fala através de você. Tudo que você precisa é entender isso que está sendo pregado nessa noite. Talvez a tua família ainda não tenha sido alcançada porque você não abre a boca, porque você desperdiça as oportunidades que você tem de dar um testemunho, de ler um salmo, de fazer uma oração, de fazer uma visita, de revelar, de materializar esse amor, colocar para fora o que Deus tem feito na tua vida. E muito provavelmente porque você se acomodou. Sabe o que a gente mais ouve? Ah, pastor, Deus é Deus, quando Ele quiser fazer, Ele faz. Quem já ouviu isso? Ah, quando Deus quiser fazer, Ele cura. É óbvio, esse é o caminho mais fácil. Você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa pagar preço, você não precisa fazer nada. Ah, quando Deus quiser, ó, já coloquei no altar. É um caminho mais fácil. Porque o caminho de avançar, muita gente não quer saber. Mas Deus tem levantado um povo preparado para esse tempo. E esse povo viverá tudo que Deus tem para fazer e operar e realizar em 2017 e nos próximos anos. Então esteja pronto como um soldado. Esteja de pé como um soldado. Quando você fala de um soldado, você já imagina força. Quem está comigo aí? Preparo. Policial, preparo. Eu vi o vídeo do Fábio ministrando a palavra lá na polícia. E só para vocês saberem agora, através da assistência social, o batalhão da polícia chamou a gente para pregar a palavra uma vez por mês lá. Uma vez por mês. Não foi, Natan? Uma vez por mês. Ouça, igreja, uma vez por mês eles nos convidaram para pregar a palavra, fazer culto, louvor, adoração e pregar a palavra uma vez por mês para o batalhão. Deus não está abrindo portas, Deus está escancarando portas. Nós fazemos os cultos na Fundação Casa. Já teve famílias de internos aqui que vieram pegar culto aqui já. Sabe por quê? Porque a igreja está saindo. Agora, se a igreja fica trancada, não vive o evangelho. É igual água parada, começa a dar bicho. Gostei do que a Nívia disse aqui. Tem que ter esse fluxo, porque esse fluxo fala de vida. Amém? Então, quando você fala de soldado, você imagina destreza, ou seja, preparação. Você imagina força. Você imagina disposição. O soldado não vai para a guerra. Ah, não estou afim de ir para a guerra. É assim? Ah, hoje não, general. Não, o cara está pronto, cara. Ele foi preparado por um período, mas agora é para ir, então vamos. Então ele pega os seus equipamentos, ele pega o seu armamento, ele vai. Porque soldado que é soldado vai para a guerra, não fica guardado em casa. Cristão que é cristão não fica guardadinho dentro da igreja. Fica de pé. Fecha os teus olhos, começa a glorificar o nome de Deus.